Fala, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre a entrevista do General Mourão. Não foi bem uma entrevista, foi um debate, na verdade, dos vice-presidentes, dos principais candidatos, que foi promovido pela revista Veja. O General Mourão estava lá. Só para lembrar você que aqui nesse canal a gente tem análise da entrevista do Bolsonaro no Roda Viva, na Rede TV e na Band, e temos uma análise da entrevista do Paulo Guedes na Globo News, a entrevista que foi inclusive recomendada pelo próprio Bolsonaro, de tão boa que essa entrevista foi. Então se você quiser dar uma olhada na minha análise sobre ela, dá uma passadinha aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição, você dá uma olhada lá porque eu acho que você vai curtir isso muito. Lembrando que se você der um like nesse vídeo, você me ajuda muito. O debate, de uma forma geral, foi bem morno, é diferente do que a gente viu dos presidenciáveis principais, né? Onde você vê muitos ataques. Nós tivemos apenas alguns ataquezinhos ali da Ana Amélia e do Eduardo Jorge em cima do General Mourão, mas nada demais. Foram questionamentos legítimos, apesar de serem passados, serem repetidos. Enfim, analisando as propostas propriamente dita, foi talvez o ponto alto assim do debate, né, que talvez tenha sido uma pergunta que tenha pego o General Mourão de surpresa. Ana Amélia perguntou para ele se ele é a favor de subsídios para a agricultura, para o agronegócio. E ela deixou bem claro que o Paulo Guedes já disse que é contra esse tipo de subsídio. E o General Mourão respondeu que, se for necessário, irão manter esse subsídio, porque a agricultura é o motor do país, representa 25% do PIB. Então, se for necessário manter o PIB, irá manter, mesmo que haja aí uma contradição naquilo que o Paulo Guedes falou, porque não era o assunto principal que o Paulo Guedes estava falando. Ele disse meio que com uma forma de transição. Não quer dizer que o Paulo Guedes seja completamente contra qualquer tipo de subsídio. Em um país perfeito, onde tudo esteja maravilhoso, a economia esteja fluindo, a educação e a segurança e a saúde são perfeitas, não há necessidade de você criar subsídios, não precisa desse tipo de incentivo. Mas o caso do Brasil é outro, não é porque você ideologicamente é contra subsídios do governo que você não irá aplicá-los. E a prova disso está no plano de governo do Bolsonaro. Saca só, o Estado deve facilitar que o agricultor e suas famílias sejam os gestores do espaço rural. Devemos identificar quais são as áreas em que realmente o Estado precisa estar presente e a que nível. Em alguns casos pode ser por ações ou atividades específicas, em outros atuando como regulador ou mesmo negociador. Ali deixa bem claro que será feito o necessário para que a agricultura continue sendo o motor do país, para que ela continue nos dando bons frutos. Então você já está vendo um monte de site esquerdista por aí dizendo que General Mourão contradiz Bolsonaro. Quer dizer, é uma parte ruim que a gente tem que ficar explicando essas coisas, porque apesar do debate ter sido muito educado, as pessoas tenham sido respeitosas, ainda fica com esse tipo de ataque bobo que é o símbolo da nossa política. É você, em vez de você falar sobre o propósito, você vai lá e tenta atacar ele, vamos tentar deixar ele mal, vamos tentar deixar ele na saia justa. E é muito triste que o General Mourão, como vice-presidente da República, ele tenha que ficar defendendo o Bolsonaro como se fosse o irmão mais velho. Ah, General Mourão, o Bolsonaro disse e fez isso, o que você tem a dizer sobre isso? Quer dizer, meu amigo, eu vim aqui para discutir propósito, o que a gente vai fazer com o Brasil? Você acha que eu sou babado do Bolsonaro? Pergunta para ele, pô, o que ele quer dizer com isso? Óbvio que ele não vai responder assim, porque é uma resposta muito radical, mas é o que dá vontade de falar. Pô, debate dos vice-presidentes. O que o seu presidente fez? E o último ponto que eu queria tocar sobre as falas do General Mourão é sobre a parte da imigração. Fizeram uma pergunta para ele, uma pergunta de um internauta, alguém que estava assistindo o debate, sobre os refugiados venezuelanos, sobre essa crise que está rolando na Roraima. Qual seria a posição dele se fosse ele que estivesse no poder a respeito disso? E a resposta dele foi para acabar de vez com essa história de xenofobia por parte do Bolsonaro ou de qualquer um da equipe dele. Ele disse que abrigaria essas pessoas, porque você não pode acabar com a esperança das pessoas, você não pode negar apoio, principalmente para essas pessoas que sofrem com esse regime socialista maldito que só destrói vidas. E é aí que a esquerda tenta te enganar. É óbvio que pessoas de bom coração vão ajudar outras pessoas quando forem necessitadas. Ainda mais na direita, que a maior parte da galera tem uma religião, acredita em Deus, acredita no bem ao próximo. E quem é religioso geralmente tem na cabeça de que você tem que ajudar o seu irmão, o seu amigo, os seus compatriotas, enfim. Mas eles aproveitam isso para distorcer tudo. Não é porque você vai dar abrigo a essas pessoas que você vai dar refúgio para essas pessoas, porque elas estão fugindo de um lugar que as está oprimindo. Não é porque você vai fazer isso que você vai dar todos os direitos possíveis para essas pessoas.
E quando eu digo todos os direitos, eu estou dizendo, por exemplo, direitos políticos. Por exemplo, você recebe uma leva de 10 mil haitianos. Sei lá, tem a guerra civil lá acontecendo, eles conseguiram fugir, vieram pedir abrigo no Brasil. Daí você, além de dar abrigo para ele, além de deixá-lo usar o nosso sistema de saúde, além de deixar usá-lo o nosso sistema de educação, você permite a ele que ele vote, você permite a ele que ele crie sindicatos, você permite que ele faça diversas coisas como se ele fosse um brasileiro nato e não apenas um imigrante. Você equipara os dois. É isso que nós lutamos contra, é isso que nós não concordamos. Então essa história de xenofobia, na verdade qualquer tipo de preconceito associado à galera do Bolsonaro é facilmente descartado e esse é um deles. O general Mourão falou com todas as letras que abrigaria os venezuelanos, então essa questão está encerrada para mim. Para finalizar, foi mencionado que no plano de governo do Bolsonaro não existe nenhuma palavra sobre cultura, de que aí teve esse incêndio aí do Museu Imperial, é muito cruel você não dar investimento para cultura. Esse tipo de pergunta sempre vem da galera da esquerda e a gente sabe o que eles estão querendo dizer com cultura. Não é você poder se expressar livremente. Pô, eu acredito em alguma coisa, sei lá, eu acredito no hinduísmo, eu quero poder praticar o hinduísmo livremente. O hinduísmo, ele atenta contra a vida de algum outro ser vivo? Não. Então beleza, meu amigo, você pode fazer isso quanto você quiser. Isso que é cultura, isso que é liberdade para poder expressar a sua cultura dentro do país, para você desejar fazer aquilo que quiser, contanto que não atente contra a vida dos outros, que não faça apologia ao estupro, que não faça apologia à pedofilia ou a tráfico de pessoas ou alguma coisa do tipo. E isso o Bolsonaro entende como ninguém. Você tem que ser livre para fazer o que quiser. O Estado não precisa ficar incentivando as pessoas aqui, ó, vamos incentivar a cultura. Aí dá Lei Rouanet para artista já consagrado, faz DVD de não sei quem, faz turnê de não sei quem, faz show de não sei quem. Vejam o último vídeo do Diego Rox, onde ele detalha diversos projetos que foram bancados pela Lei Rouanet, coisas idiotas que ninguém conhece. Milhões de reais desperdiçados com esses artistas mequetrefes. Quando os esquerdistas estão falando em cultura, é disso que eles estão falando. E eu espero fielmente que se o Bolsonaro entrar, essa palhaçada acabe. Cultura é você preservar os valores do país. E o que são os valores do país? Muitos deles estavam lá no Museu Nacional. Se não houvesse tanta corrupção, existiria dinheiro para que a manutenção do lugar continuasse sendo feita. Você consegue entender, esquerdista safado, como o Bolsonaro é necessário para o país? Como alguém honesto é completamente necessário? Por mais que ele não dê o incentivo à cultura que você tanto quer, seu esquerdista maldito. Ainda assim, ele não tendo um governo corrupto, o dinheiro que já era destinado para a manutenção do museu que queimou, ele continuaria sendo usado e uma tragédia dessa poderia ter sido evitada. E é isso, meus amigos. Como eu falei, eu tentei tirar alguma coisa boa, tentei tirar algum proveito dessa entrevista que, na minha opinião, foi muito morna. As entrevistas do Bolsonaro e do Paulo Guedes foram muito mais esclarecedoras. Eu culpo um pouco a revista Veja, porque foi um debate com uma dinâmica ruim. O jogo de câmeras era ruim, você não tinha um start, digamos assim, uma linha de partida. Por exemplo, um candidato parava de falar, ao invés de ter alguém falando, ó, beleza, agora você pode começar a sua tréplica, o outro já estava falando, porque não tinha alguém comandando ali de fato, e eles não podiam passar muito do tempo, batia 1 minuto e meio, batia 30 segundos, já estava cortando o microfone do cara, já estava falando em cima, então quer dizer, não tinha aquela conclusão do pensamento, sabe-se lá por que eles fazem isso. Parece que eles não veem os próprios debates que eles fazem e o quanto isso é chato. Mas é isso, meus amigos, comentem aí o que vocês acharam do general Mourão, se vocês ainda gostam dele como vice, se você acha que ele se saiu bem nesse debate. É óbvio que ele é um cara que fala muito bem, que ele se expressa muito bem, ele está alinhado com as ideias do Bolsonaro. Então comenta aí o que vocês acham, qual vai ser a adição do general Mourão para a presidência da República quando o Bolsonaro estiver lá. É isso aí, meus amigos, não se esqueçam do like, do se inscrever e todas essas coisas que o youtuber fala. É isso aí, falou, tchau, tchau.